A gente não acredita muito nessa cultura e nessa gestão muito ali do Tio Sam Seguro Correia sobre a América Latina. A gente não acredita nisso, né? A gente acredita muito sobre a agilidade, a gente acredita muito na inovação, a gente acredita muito em trazer as pessoas para o centro mesmo, né? Olá, queridos amigos e amigas. É com imenso prazer que eu, Cuca, apresento mais um MinSideCast aqui no stand da MinSite, dentro da FebraBanTech 2024. E cada vez mais recebendo gente bacana, divertida e que tem um conteúdo muito legal, juntamente com os profissionais da MinSite. Hoje nós teremos Douglas Costa, que vai me explicar o que eu perguntei. Fabiana, como sempre, linda aqui prestigiando a gente. E o amigo Glenn. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje, nosso amigo Douglas Sanches. Desculpa. Nada, imagina. Douglas Sanches, que vai falar sobre um pouco da governança do BTG. Do BTG não, claro, no BTG, mas como funciona, com a visão que vocês têm. Mas para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o significado de caiu a ficha? Caiu a ficha. Caiu a ficha, o significado é do orelhão? Aquele do... Quero saber, você falou que sabia tudo, que você na sua governança sabia de tudo. Ou é a ficha do totó e da sinuca? É do orelhão? Douglas é do orelhão, é digital, né? Já, Cuca. Então, mas a provocação é essa. Ele não é um homem de prata ainda, mas aos seus 34 anos tem uma responsabilidade incrível numa instituição financeira fantástica como o BTG. E eu fiz essa pergunta para os três e nenhum deles sabia. Caiu a ficha, que antigamente não tinha celular, nós tínhamos orelhão. E quando você colocava a ficha, quando ela caía, conectava. Então caiu a ficha, tá ligado. Se liga, entendeu? Eu acho que a gente está mais acostumado com a ficha do fliperama, da sinuca, do totó, bar, né? Tá Do bar, Não, então, eu sou meio traumatizado com essa questão da ficha, porque meu pai tinha loja, vendia essa ficha de orelhão. E aí, qual que era o trauma? As pessoas iam assaltar e levavam essa ficha, né? Esse era um patrimônio, né? Já era um papel, vamos dizer, um ativo, né? Da loja do meu pai. Então, era um prejuízo danado, né? Porque era consignado, então meu pai tinha que pagar. Né? A receita dele já não tinha, né? E ele tinha que pagar o ativo que ele comprou de alguém. Então, já era um problema, era meio traumático, inclusive. Esse problema no mundo digital não tem mais. Não existe, isso não existe. Vamos lá, então pegando esse gancho, já que você explicou corretamente, governança, se tivesse naquela época, estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido, é isso aí. Mas pensando um pouco, né, no dia a dia, né, em relação à governança, né, antigamente existe uma governança muito by the book, né, algo muito engessado, né, ali voltado para o dia a dia por conta da industrialização, né, por conta de toda a revolução industrial. Nós somos industriais, né, por natureza, por conta da nossa história. Então, existia uma governança, mas eu acho que não existia uma governança como, por exemplo, a gente tenta cultivar hoje no BTG, né, e muitas das empresas startups, né, empresas que estão aí de olho na inovação e de olho em, de fato, fazer a empresa ser um ambiente cultural, um ambiente confortável, um ambiente mais leve, né, menos tóxico para se trabalhar, né? Então, talvez não fosse aquela, não é aquela governança do passado, né, muito by the book, muito cheia de regras, né? Mas é uma governança, como eu falei, a gente tenta aí criar no BTG algo mais leve, mais conectado e, de fato, fazer com que as pessoas se conectem ali e consigam trazer para a gente resultados de maneira bastante orgânica, né? A gente não acredita muito nessa cultura e nessa gestão muito ali do Tio Sam Seguro Correia sobre a América Latina. A gente não acredita nisso, né? A gente acredita muito sobre a agilidade, a gente acredita muito na inovação, a gente acredita muito em trazer as pessoas para o centro mesmo, né? Então o BTG é muito orientado a ter esse momento, né? Toda essa parte empática com as pessoas, né? Obviamente sempre focado muito em resultados, mas trazer as pessoas e fazer com que elas trabalhem nessa cultura já existente do banco de uma maneira bastante orgânica, de uma maneira bastante leve, né, fluida. Qual o maior desafio de vocês, pensando inclusive na experiência do consumidor? O nosso maior desafio hoje, cara, o maior desafio hoje é entender a dor
né, dos nossos clientes, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente domina bastante, né? A gente costuma falar, estava falando essa semana num workshop que a gente estava fazendo, né, sobre agilidade, inclusive para o nosso time de tecnologia, né? A nossa cultura ela é muito propícia a gente entender e escutar bem o nosso cliente, né? A gente escuta bem o nosso cliente hoje. As pessoas acham que a gente faz coisa hoje, Fabi, lá muito personalizada para o nosso cliente, né? A gente nasceu como um banco de IB e um banco muito focado em wealth management, mas a gente em algum momento varejizou, né? Tanto de investimentos quanto de banking. A gente tem outras linhas de negócio hoje também. Mas o que acontece? Quando a gente, dentro de casa, né, fomenta toda essa inovação, a gente acaba melhorando não só a escuta dos nossos clientes internos, mas do nosso cliente direto, né? Do nosso cliente final, né? A gente hoje tem um padrão de qualidade para o nosso cliente, seja ele de alto valor ou seja ele aí de varejo, muito grande, né? E todo mundo fala, mas é porque o BTG personaliza muitas coisas. A gente até foca em personalizar muita coisa, né? É importante personalizar. Mas também. a gente tem uma frase que a gente fala muito no BTG, que está muito relacionada ao nosso tema, a gente faz o nosso cliente se servir. A gente quer que o nosso cliente se sirva com as nossas soluções, né? E aí quando a gente fala isso, a gente não está falando só do nosso cliente final também, a gente está falando do nosso cliente interno, né? A gente quer que a nossa área de tecnologia se sirva das soluções, a nossa área financeira, finance, se sirva, a nossa área de operações se sirva das nossas soluções. Então isso tem bastante, né, ali, está bastante conectado com o nosso tema hoje, né? Falando um pouco de low-code, self-service, BI. Então, só colocando uma cerejinha no bolo aqui em relação a esse tema do cliente, né, e como eu me enxergo em relação ao cliente, eu acho que é por isso que a gente faz a diferença para o nosso cliente, né, porque a gente tem esse mindset aí muito fomentado de inovação dentro do BTG, né, e a gente de fato quer que o nosso cliente seja escutado e a gente quer escutar bem a dor dele, né. Não somos uma empresa perfeita, todas as empresas têm problemas, né? Se tivesse, não tinha que buscar solução. Como exatamente. Mas a gente não é imperfeita, não é imperfeita. É que tem coisas novas, mas a gente enxerga muita coisa para melhorar, né? Legal. Aí toda uma cadeia, né? Os consumidores, vocês que isso, são todo o provedores. ecossistema, seja o ecossistema como o Douglas falava, interno, em unir área de negócio, unir área de TI para trabalharem com esse foco, com esse ownership em inovação juntos, mas também olhar para o cliente externo, olhar para o fornecedor para construir esse ecossistema para melhorar, né, a experiência de todos os clientes, né, na ponta a ponta. Hoje a gente fala muito, e estamos ouvindo aqui na Febraban, um tema quente que é a personalização. Que há muitos anos atrás, os bancos foram pioneiros em segmentação mesmo de cliente, né? Então, quem acompanha esse mercado já há bastante tempo, anos 90, entrou essa grande onda de segmentação, né? Criar um segmento targeado pela renda do cliente. Então, era o cliente X, o cliente Y, o cliente Z, para a gente não citar o nome dos segmentos. Tinha um selinho, né? O cartão preto, o cartão dourado, o cartão prata, acho que fica mais fácil essa analogia. Mas era muito focado em target, em renda. Eu acho que hoje a personalização, de olhar para o cliente, criar uma experiência diferenciada para ele, que com certeza lá na ponta vai melhorar o teu processo de governança, a tua proposta de que produto você vai oferecer para esse cliente, hoje está muito mais num outro olhar, não só do target, da posição que esse cliente está, mas sim do que ele consome, do que ele entregar. Porque se você for olhar para um nicho específico, para um segmento específico, de repente, Cuca, eu e você, a gente está no mesmo segmento, mas você consome diferente de mim. Então, eu acho que esse é o grande desafio do banco em transformar a experiência dentro de um segmento igual, porque as pessoas são diferentes, o mundo é diferente. Em algum momento vão se conectar, né? Exatamente. Em algum momento eu elas acho têm capacidade de se conectar. Isso entra muito no tema que a gente vai falar de dados, como a gente vai utilizar essa ferramenta potente, que são os dados, como que a gente vai interpretar os dados, e a gente vai utilizar esses dados a favor, por exemplo, de criar uma experiência mais personalizada. Inclusive com outros fora do seu sistema. De tornar, né, o cliente mais partícipe desse ecossistema de inovação, de proposta, de produtização. Nesse sentido, Douglas, eu tenho uma pergunta para você. Claro. Né? Indo nessa linha que a Fabi está colocando, e você colocou muito bem, a questão de conhecer o cliente, né? No caso do BTG, a gente já fala de segmentação e hipersegmentação de clientes, né?
E isso só é possível a partir da gestão dos dados, ou trabalhar os dados. Então, você como área de governança, né, conta pra gente um pouco a importância de uma estratégia de dados, a importância de modelar os produtos de dados, a importância dos projetos tratarem os dados adequadamente, do ponto de vista de a gente conseguir tanto conhecer o cliente, ao mesmo tempo entregar uma segurança para os clientes, que seus dados, por exemplo, não vão ser vazados, e também ainda do ponto de vista de governança, entender como a adesão de novas tecnologias dentro do ecossistema do BTG, como inteligência artificial e low code, né? Como que isso é acomodado, como que a área de governança contribui para trazer de uma forma, digamos, segura e estratégia essas tecnologias para dentro do banco. Como eu falei, né, o BTG, a gente é muito fomentado a inovar o tempo todo, em qualquer coisa, né? E a gente já vem falando sobre IA, sobre dados, então a gente fala o tempo todo, né? O nosso cliente hoje, ele fala pra gente que a gente é muito de personificar mesmo, né? E como é que eu explico para um mercado que o BTG é um banco que personifica, que não tem nenhuma agência? Né? A gente não tem nenhuma agência. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, né? Desde que a gente nasceu assim, sem nenhuma agência, né? A gente olha no olho do nosso cliente o tempo todo, né? Inclusive pelos canais digitais, a gente tem uma proximidade muito grande nos nossos atendimentos, chatbot, enfim, canais que a gente hoje se relaciona com o nosso cliente, né? Como é que a gente enxerga hoje dentro do BTG toda essa questão de dados, né? Dentro de inteligência artificial, dentro de low code, né? Dentro desse se servir que eu falei, né? Do self-service, né? A gente, toda tecnologia muito emergente, a gente vai atrás. A gente é fomentado a olhar. Então, e a gente traz para dentro de casa, né? A gente costuma sempre sermos pioneiros e investirmos muito antes das outras empresas, não querendo, né, dizer que nós somos melhores ou piores do que ninguém, mas a gente sempre largar na frente, é isso. Você se acha largar não fala. Exatamente, exatamente. Hoje a gente estão trabalhando para isso. É isso. E não existe self-service BI, não existe IA sem um dado bem feito, sem um dado estar bem estruturado, bem modelado. Então a gente já vem há muito tempo trabalhando essa estratégia de dados. Hoje a gente tem uma área dentro do BTG que não é gigante, mas é grande, é uma área que suporta o banco inteiro, né? Ela é de fato cross em dados. A gente já tinha iniciado alguns trabalhos de IA dentro dessa área, exatamente para inteligência de negócios, para a parte comercial, né? E aí a gente começou a avançar nisso para IA e começou a avançar nisso para, de fato, o BI, né? Então, como a gente é muito horizontalizado, a gente tem muitos business, né, que a gente costuma chamar de mesas, né, desks, e a gente precisa atender esses nossos clientes internos de acordo com a necessidade deles, porque são business, às vezes, completamente diferentes, né? Então, como é que a gente estrutura, né, essa área bem de dados, como é que a gente traz essa inteligência, né? Então, a gente veio, o que eu posso dizer é que a gente fez no BTG é esse tempo, né, de fato, sair na vanguarda para tratar dados, enquanto o mercado ainda nem achava que dados era mais relatório, né? BI era, o que é BI? É uma tabela no Excel. A gente já estava lá na frente pensando em painel, pensando em engenharia de dados, trazendo pessoas que eram fazendo focadas... parte do negócio, né? Exatamente, trazendo pessoas de engenharia e acadêmicos que já pensavam em IA também. Eu costumo dizer, Douglas, que não tem como uma empresa como o BTG entregar um Customer Experience de qualidade na ponta se não entrega um Employee Experience dentro da própria casa, né? Então, nesse sentido, como você comentou, né, várias áreas estarem ali bem servidas com os produtos de dados, serem educadas, saber quais dados tem para ajudar no dia a dia do trabalho, tanto do ponto de vista do trabalho operacional, quanto criar novos produtos, novos serviços para os clientes, é fundamental e, como você comentou, sem dúvida dá para perceber o alto grau de maturidade de vocês, tanto na parte de dados, quanto essa preocupação, alinhar a estratégia de dados à estratégia de Employee Experience e Customer Experience. Muito legal. IA no processo de governança. Agora, não tem como não falar de IA na Febraban, que é focado em IA, né? Não tem como, é um tema quente. Você falou que vocês estão sempre na frente, tentando desafios novos, e é uma coisa que quem saiu na frente está assumindo esse desafio e conseguindo conquistar mais, né? E uma vez que vocês já falaram que o próprio TI hoje está na linha de frente, né? Está
venda está em todas as áreas, não é só back-office, né? E até pegar um pouco a carona na IA, mas também falar um pouco de low-code, né? Nós somos uma área de governança cross lá no BTG, a gente olha o conglomerado inteiro, a gente olha todos os pilares, todos os business, né, do banco em termos de fato de investimentos, né? E a gente, obviamente, precisa dar conta e precisa de copilotos, né? A gente precisa aí de ajudas que façam a gente ser mais ágil, ser mais enxuto e que a gente consiga entregar mais, ser mais eficiente, não perdendo o domínio do negócio, né? Não perdendo ali a propriedade do que as áreas internas do banco esperam da gente, né? Então, o que a gente começou a fomentar lá, né? Um primeiro ponto vocês, né, todos nós trabalhamos com projetos o tempo todo e vocês imaginam que uma empresa desse porte tenha muitos projetos em níveis diferentes de granularidade, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente sempre foi uma empresa que fomentou muito a inovação e a gente não é muito pragmático em relação à plataforma. Fulano tem que usar a plataforma XPTO, fulano tem que usar a plataforma XPTO. Não. Então, se fulano de tal quer pagar, né, tem um centro de custo, quer pagar para aquela plataforma, pode fazer uso daquela plataforma, né? Então a gente a gente é bastante agnóstico em relação à plataforma, porque a gente entende que isso não engessa, a gente entende que isso vai ser de maneira orgânica como a gente quer ser, né? Então, qual foi o nosso desafio? Mas se a gente tem ali, quer ter uma cultura orgânica, né? A gente tem diversas plataformas de projetos, como é que eu reporto para o board, como é que eu reporto para a minha liderança o status de um projeto que é cross? Né? Exato. Como é que eu reporto problemas operacionais que eu possa estar tendo em alguma área? Né? E a gente falou, cara, a gente não tem que dar trabalho para as áreas, a gente tem que dar trabalho para a gente mesmo. Qual o trabalho que a gente pode se dar nessa questão, né? Como que a gente pode juntar todas essas plataformas Facilitar, né? E de alguma maneira eu me servir desses dados, ou se alguém do board, né, nosso VP de tecnologia quiser chegar lá e consumir algum dado, alguma informação de algum projeto, se sirva independente da plataforma que ele usa. Sim. Né? Então, e o board está bem aberto, pelo que eu entendo. O banco está muito aberto para isso e assim, como que a gente pode fazer isso? Né? Então era um puta desafio. Até comentei com a Fabi recentemente, a gente conseguiu superar esse desafio, né? E foi através exatamente disso. Como que a gente pode deixar de maneira self-service, né? Como é que eu trago uma plataforma low-code ou como é que eu mesmo dentro de casa posso criar uma plataforma low-code, né, para que as pessoas dentro do banco possam consumir os dados de determinado projeto, sem necessariamente ter conhecimento da plataforma, sem necessariamente não entender ali um padrão. Ser transparente para o consumidor exatamente. de dados, né? Legal. Acho que a plataforma low-code, ela vem justamente para ajudar desafios como esse que o Douglas trouxe, por ser uma plataforma de muita facilidade para o usuário. Né? Então, isso que é legal, o usuário, como vocês estão tratando. O usuário vai conseguir, o usuário, área de negócio, se ele não tiver nenhuma experiência em tecnologia, em código, ele vai conseguir desenvolver o que ele quiser ali. E ela também vai integrar com todas as outras ferramentas, todas as outras plataformas, todos os outros sistemas do banco, gerando essa transparência, unificando os dados para gerar um melhor controle, uma melhor governança, para ele poder extrair um dashboard, seja padronizado por área ou um padronizado já para um nível mais executivo com as informações que ele precisa extrair para manter a governança dele em dia. Então, isso é feito muito rápido, né? Então, isso acelera o time to market. Né? Acho que o gesso acabou e consegue ampliar. Os bancos, as empresas estão de olho no time to market. Então, você precisa de uma plataforma que seja friendly, de fácil uso e que agregue valor muito rápido. Com o low-code, você consegue desenvolver muito rápido uma aplicação gerando essa visão, gerando essa transparência e ajudando aí na governança. Achei muito legal, Douglas, você comentar, né? A gente não define uma plataforma A ou uma plataforma B, né? A gente dá essa liberdade para as áreas de negócio poder buscar ali sua melhor solução, né? Isso, obviamente, só é possível em empresas com alto grau de maturidade e governança, né? Senão, como sabemos, isso sai do controle e traz mais complexidade, né? E, ao mesmo tempo, essa estratégia traz mais business agility, né? Porque suas áreas de negócio, poxa, aquela plataforma mais aderente ao meu problema, essa outra mais aderente ao meu, cada um pode ali ir adotando a agilidade real, né, Glênio? Que a gente costuma falar muito, né, Fabi? É agilidade real, né? Qual a solução vai buscar e pronto. Porque a agilidade é pessoas, né?
os processos são vivos, né? Então a gente precisa pensar como eu faço de maneira orgânica as pessoas se sentirem ágeis ali, né? E as pessoas, às vezes, sem nem imaginarem, né? No subconsciente ali ela está sendo ágil, né? Está sendo enxuto, né? Então é isso que a gente propaga, é isso que a gente acredita, né? E aí pegando um pouquinho o gancho na IA que a gente falou, né? Low code, IA, né? A gente, uma dor, acho que todo mundo tem, né? São todas essas formalizações que a gente precisa fazer, né? Que a gente sabe que são importantes, né? A gente precisa formalizar um report, a gente precisa formalizar uma ata, são coisas que ajudam muitas equipes a trabalharem, né? Insumos, né? Na maioria das vezes, as pessoas são tão autônomas, né, ao ponto de fazerem isso de maneira proativa, né? Então, para também ajudar um pouco, né, a organizar, a controlar, a gente também está correndo atrás da IA, ou a IA está correndo atrás da gente, eu não sei, mas... e a gente está na pele da gente. Já está na pele da gente. A gente aplicou algumas soluções, como eu falei, né? A gente, em relação a essas tecnologias emergentes, a gente gosta de sair na vanguarda assim, e a gente hoje já aplica IA para gerenciamento de projetos no sentido de, cara, me ajuda a fazer uma ata, me ajuda a fazer uma follow-up task, me ajuda a montar aí textos, um template, né? O IA está sempre escalado para o jogo. Exatamente. Na verdade e isso tem gerado muito valor para a gente. Como se fosse um funcionário a mais, é isso? É um funcionário a mais. Ajudando a gente. Então, mas que representa 50 funcionários em determinado momento. É por isso que ele está sempre escalado. E aí sempre cai a ficha com ele. É isso. É isso. Gente, que delícia de bate-papo. Essa ligação foi uma melhor. Não É verdade. Ele vai na loja do pai dele lá e compra lá, não tem problema. Gente, muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade. Douglas. Não, imagina, não tem problema. Muito agradecido aí pelo convite. Desejo aí sucesso para vocês, né? Para nós. Para nós. Tá bom? É isso. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. A vocês. Tchau, gente. Gostado. E ó, governança com esse cara aqui. Abraço a todos. Por Deus.